No grau superlativo absoluto, há uma relativização, um destaque perante outros do grupo? Não. Ele é absoluto, terror. É no ser sozinho. Vamos lá então, olha só. Intensifica-se a característica atribuída pelo adjetivo a um determinado ser, transmitindo ideia de excesso, é a superlação. O superlativo absoluto pode ser analítico ou sintético. Cara, na linguagem direta eu falo com vocês a respeito de analítico e sintético. O que é análise? Analítico, uso mais palavras. O que é uma coisa sintética? Menos palavras. Concorda comigo? Então, o analítico tem mais palavras, o sintético tem menos palavras. Veja aqui comigo, olha só. O superlativo absoluto analítico é formado normalmente com a participação de um advérbio de intensidade. Você é muito crítico. Então você tem aqui, ó, crítico, que é o adjetivo. Muito é um advérbio de intensidade. Tá ok? Rapaz, você é crítico pra caramba. Você é crítico pra cachorro. Também nós temos aqui a superlação absoluta analítica. Mas é muito, é isso mesmo. Às vezes eu substituo esse advérbio de intensidade por uma expressão coloquial e às vezes isso cai em prova. Tem que ficar muito ligado nisso, tá legal? Ok, vamos lá, terror. Ele é demasiadamente exigente, né? Então nós temos lá, ele é demasiadamente exigente, ele é muito exigente, demasiadamente exigente. Somos excessivamente tolerantes. Rapaz, o cara é tolerante, ele é muito tolerante. Ele é tolerante para aquilo mesmo. A gente vai observar que essa expressão, né, coloquial, às vezes também com palavra de baixo calão, marca essa intensidade, marca essa intensificação. Você vai notar que é um superlativo absoluto analítico, beleza? Ok, vamos à frente, vamos lá. A gente viu o analítico, agora a gente vai observar o sintético. Se o analítico você usa mais uma palavra, que é o advérbio, ou mais uma expressão, né? Já o sintético, você não vai usar mais uma palavra, você vai derivar, você vai colocar um sufixo. O normal, o mais comum é o íssimo. Olha só, trata-se de um artista original. Olha só, original, a gente não teria um superlativo, esse destaque aí, concorda comigo? Trata-se de um artista original. Só que eu quero superlativizar aí, beleza? Ah, rapaz, espera aí. Trata-se de um artista muito original. Esse é o superlativo absoluto analítico. Muito original. Original pra caramba. Isso aí é o superlativo absoluto analítico. Agora eu vou colocar o íssimo aí, ó. Trata-se de um artista originalíssimo. Então, eu sintetizei tudo só aqui numa palavra, utilizando o sufixo. Por isso que eu falo que é sintético. Tá ok? Beleza? Agora aqui a gente vai trabalhar o seguinte, ó. Nos adjetivos terminados com vogal, esta vogal, ela desaparece. Por quê? Se eu tenho que colocar o íssimo, que já tem vogal aqui, ó. Então, por exemplo, original. Lembra do original? Original. Tá ali, ó. Original. Cara, original termina com consoante. Se eu quiser, então, acrescentar íssimo, que é o sufixo, vai ficar assim, ó. Originalíssimo, pronto. Acrescentou numa boa. Agora, se é exigente, que termina em vogal. Tolerante, que termina em vogal. O que vai ser natural fazer? Eu vou colocar exigenteíssimo, toleranteíssimo? Não. Eu tiro essa vogal e acrescento essa vogal aqui. Vai ficar como? Exigentíssimo, tolerantíssimo. Beleza? Então esta vogal desaparece ao ser acrescentado o sufixo desse superlativo. Tá ok? Bem tranquilinho, né? Não é novidade pra gente, pela forma que a gente já fala mesmo. Tá ok? Belezinha. Aqui eu quero chamar a atenção para uns detalhes, tá legal? Olha só, é aquela ideia de você não ficar com decoreba agora. A gente vai listar aqui para você alguns importantes
E você vai lendo de vez em quando e tal, porque isso ajuda, inclusive, na própria forma de a gente falar, às vezes, com outras pessoas e tal. Isso ajuda culturalmente mesmo, tá ok? Venha comigo, olha só. E, logicamente, para o seu concurso é importante. Vários adjetivos possuem formas irregulares para exprimir o grau superlativo absoluto sintético. Olha o nome aí, ó. Superlativo absoluto sintético. Muitas dessas irregularidades ocorrem porque o adjetivo, ao receber o sufixo, ele reassume sua forma latina. Então nós tínhamos lá em volúvel, ó, volúvel, mas eu quero dizer que ele é muito volúvel. Aí eu vou voltar à forma latina volúbil, volúbil, e vou acrescentar o íssimo, volubilíssimo. É isso, tá? Normalmente terminado em vel, a palavra hoje terminada em vel, é porque no latim ela era terminada em bil. É isso aí. Por isso que indelével, eu volto à forma latina, indelébil, e aí eu acrescento íssimo, indelebilíssimo. Olha como é que fica bonito, né? Fica estiloso e tal. É essa a ideia aí, tá legal? Beleza, a gente vai agora passar para você não ficar, logicamente, com aquela coisa de decoreba. Mas eu vou passar aqui uma listinha com esses superlativos absolutos sintéticos. Aqueles que a gente vai notar que voltam à forma latina, até é mais apurada a forma como a gente fala. É até interessante mesmo a gente saber pela forma que a gente fala normalmente, tá legal? Então, também para a prova é importante. Então, o que eu aconselho você a fazer? Faz um printzinho aqui da tela, coloca esse negócio aí perto de você no seu estudo e tudo mais, e regularmente, cara, uma vez por semana, você passar os olhos aí nessa listinha, transcreva aí para o seu caderno e tal, e de vez em quando você passa os olhos. Isso vai ajudar até mesmo na sua forma de falar naturalmente, tá legal? Venha comigo, olha só. Então, a gente vai ter aqui acre, tá? Acre, a ideia de azedo, tá? A gente vai usar, voltando à forma latina, vai falar como? Acérrimo, é isso aí. Aí já não tem o íssimo, tá? Ágil, a gente vai usar agílimo. Então, olha só, muito acre, acérrimo. Isto é muito azedo, acérrimo. Muito ágil, agílimo. Muito agudo, acutíssimo. Muito alto, altíssimo. Ou o alto é o supremo. Está vendo aí, ó? Fica ligado aí. Sempre que gerar alguma coisa destoante do que você já viu, aí você vai e anota, tá? Amargo. A gente fala amarguíssimo, não. Amaríssimo. Amável. Olha, terminado com anvel aqui. Amábil, amabilíssimo. Amigo. Amicíssimo. A gente já usa. Antigo. Antiquíssimo. A gente já usa. Áspero. Olha como é que muda. Aspérrimo. Atroz. Atrocíssimo, atrocíssimo. Então é bom você notar isso daqui e, cara, é bom você ler em voz alta para você. Naturalmente, você vai ter a memória fotográfica e também você vai se lembrar. Quando estiver passando por essa palavra, você vai ouvir o som que você produziu quando você estava ali lendo aquilo ali, tá ok? Isso ajuda bastante no processo de memorização. Audaz, audacíssimo, benéfico, beneficentíssimo, beleza? Beneficentíssimo, benévolo, benevolentíssimo. Olha que fica bonito, né, rapaz? Esse nome é tão bonito, dá vontade de botar o nome dos nossos filhos dele, né? Benevolentíssimo, vem cá, por favor, né? Bom, boníssimo ou ótimo, também cabe ótimo. Capaz, capacíssimo. Aí você vai anotar, ó, audaz, audacíssimo, capaz, capacíssimo. Célebre, celebérrimo. Comum, comuníssimo. Cruel, crudelíssimo. Difícil, dificílimo. Doce, cuidado, dulcíssimo. Eficaz, eficacíssimo, audaz, audacíssimo, capaz, capacíssimo, mesma terminação, eficaz, eficacíssimo, fácil, facílimo, feliz,
felicíssimo. Feroz, ferocíssimo. Fiel, fidelíssimo. Frágil, fragílimo. Frio, cuidado, friíssimo, frigidíssimo. Geral, a gente vai lembrar de general, que é a forma latina. O general de exército, por exemplo, né? É o comandante geral, né? Então, generalíssimo. Grande, olha só, máximo. Humilde, humílimo. Então, tudo aquilo que trouxer para você uma dificuldade, está destoante daquilo que você já usou, vai marcando asterisco. Ah, isso aqui, isso aqui. Aí você vai lendo essas formas de novo, tá ok? Sem ficar naquela neura de ficar decorando, tá? Incrível, incredibilíssimo, infame, infamérrimo, inimigo, inimicíssimo. Lembra que amigo é amicíssimo? Inimigo é inimicíssimo. Jovem, não tem a juventude? Juveníssimo, juveníssimo. Livre, libérrimo. Magnífico, olha só que lindo, magnificentíssimo. Quando a gente dá aula de redação oficial, a gente fala, né? Magnificentíssimo, ok? Marcando aí com o vocativo, tá? Magro, macérrimo ou magríssimo. Manso, mansuetude, lembra? Mansuetude, mansuetíssimo. Mal, péssimo, miserável, miserabilíssimo. Terror, que saco esse negócio, hein? Não esquente a cabeça, moçada. A gente sempre tem que botar o cérebro para poder gostar disso. Rapaz, isso aqui é um saco, não é? Beleza. Vou trazer sempre processos para fazer a coisa ficar menos chata, mais agradável possível, tá ok? E aí você vai só marcando aquilo que precisa. Ó, meu cérebro, é o seguinte, cara, o negócio é o seguinte, eu vou marcando aqui aquilo que precisa mesmo, tá legal? Aquilo que não precisa, eu vou te dar uma colherzinha de chá. E assim a gente vai. Olha só, miúdo, minuto, que é a forma latina, minutíssimo. Negro, nigérrimo ou negríssimo. Nobre, nobilíssimo. Notável, notabilíssimo. Pequeno, mínimo. Perspicaz, perspicacíssimo. Pessoal, personal. Lembra? Personal vem do latim. Personalíssimo. Pobre é pauper no latino. Paupérrimo, pobríssimo. Possível, possibilíssimo, o bio aí retornou ao latim. Pródigo, prodigalíssimo, olha que nome bonito, prodigalíssimo. Vamos aqui fechando com próspero, prospérrimo. Sábio, sapiência, né? Não é do latim? Sapientíssimo. Sagrado, sacratíssimo. Soberbo, superbíssimo, tá? Soberbo, super, tá ok? Superbíssimo. Então nós temos aí o superlativo absoluto sintético. Aqui eu quero chamar a atenção a respeito das locuções adjetivas. Moçada, é sempre assim, a gramática, né? A forma da linguagem, ela sempre é atrelada. Se você for pegar, por exemplo, a gramática, você vai ter a primeira parte que trabalha a fonemas, trabalha a grafia da palavra, acentuação gráfica, formação de palavras, os nomes de cada classe gramatical, substantivo, adjetivo e tudo mais. Isso na primeira parte, que nós chamamos de morfologia. Uma segunda parte da gramática é a parte da sintaxe, isto é, cada nome ali constituído, né, você tem um verbo, cada elemento, cada nomenclatura que você dá ali a uma classe de palavras. Existe o verbo, eu estudei aquele nome ali, aquela estrutura ali, o verbo, tá ok? Então nós demos o nome daquela ação verbal de verbo, tá? Essa é a ideia que eu quis dizer aqui, então. Bom, o que acontece? Dentro da oração, a gente começa a trabalhar qual é o mecanismo, qual é a funcionalidade de um verbo dentro de uma oração, qual é a funcionalidade de um adjetivo dentro de uma oração, qual é a funcionalidade de um advérbio dentro de uma oração. É mais ou menos o que a gente fala na sociedade. Na sociedade existe o João, mas o João vai ter um desempenho social, uma função sintática na sociedade. Ele é motorista, ele é bancário, ele é gerente. Concorda comigo? A mesma coisa, um substantivo.
ele vai ter, por exemplo, o substantivo, o verbo, o adjetivo, ele vai ter um desempenho numa oração. Então, muitas vezes, e por isso que alguns alunos até assim, falam, pô, Terrô, mas vem cá, não dá para você começar assim, por exemplo, toda aquela que está no edital, tá lá, substantivo, adjetivo, não dá para você pegar dessa forma aí, trabalhando, até chegar na oração? Qual é o problema muitas vezes? É que você precisa de alguns conhecimentos que já estão lá na frente. Então, às vezes, é mais prático você começar pela sintaxe e depois você vir buscando as classes de palavras. Muitas vezes assim é mais prático para você, com pouco tempo, estudar a matéria e realizar o seu concurso. Por exemplo, aqui nas locuções adjetivas. Terrô, o que é uma locução dentro da classe gramatical? O que é locução? Moçada, a locução é sempre o encontro de duas ou mais palavras com o valor de uma. Então, vai existir, você vai ver aí a locução conjuntiva, já que é uma locução conjuntiva. Por que locução, Terrô? São duas palavras, já e que. E elas vão ter o mesmo valor de uma só, que é o porquê, que também é uma conjunção. Então, existe a locução conjuntiva, que vai ter o papel da conjunção. Duas ou mais palavras para ter o papel de apenas uma. Existe a locução prepositiva, devido a partir de duas ou mais palavras com o valor de uma preposição. Tá legal? Então, a respeito de uma locução prepositiva, eu tenho três palavras para ter uma funcionalidade. É uma preposição sobre. Falei a respeito de alguma coisa, falei sobre. Uma só palavra dá conta dessa locução. Locução verbal ocupa dois ou mais verbos com apenas o valor de um verbo eu posso substituir. E assim por diante. Agora, a gente vai falar da locução adjetiva. O que é uma locução adjetiva, Terrô? Você falou que locução conjuntiva, duas ou mais palavras com o valor de uma conjunção. Locução adverbial, locução verbal. Então, locução verbal, dois ou mais verbos com o valor de um. Locução adverbial, duas ou mais palavras com o valor de um advérbio. Locução adjetiva, duas ou mais palavras com o valor de um adjetivo. Tá legal? Beleza, então a locução adjetiva, se o adjetivo, classe de palavra, adjetivo, ele serve para caracterizar, dar característica, qualidade a um substantivo, o papel da locução adjetiva é o mesmo, com a diferença que ela vai ter uma estrutura diferente. São duas ou mais palavras com o valor de um adjetivo. Que palavra, que composição é essa? Então a locução adjetiva, ela vai ser constituída de uma preposição mais um nome, um substantivo, tá legal? Então a gente vai ter aqui como acontece, olha só. Locuções adjetivas é uma expressão formada por mais de uma palavra para caracterizar o substantivo. E a sua composição, a sua constituição é uma preposição mais um substantivo. Serve então para caracterizar, assim como acontece com o adjetivo, eu tenho aqui o substantivo noite, caracterizado pela locução adjetiva de chuva. E aí, moçada, eu posso trocar essa locução adjetiva de chuva por um adjetivo. Esse é o papel de locução dentro da gramática, tá legal? Na linguagem. Então, eu tenho duas ou mais palavras com o valor de uma, duas ou mais palavras com o valor de uma, duas ou mais palavras com o valor de uma, duas ou mais palavras com o valor de uma, tá legal? Então, neste caso, eu tenho noite de chuva, eu falo noite chuvosa. Atitudes de anjo, atitudes angelicais. Pneu de trás, pneu traseiro. Menina do Brasil, menina brasileira. Então, qual é o papel da locução adjetiva? Caracterizar, delimitar o sentido daquele substantivo ali colocado. Esse é o papel da locução adjetiva, tá legal? Bom, nesse caso, Terrô, por que você está falando isso daí e tal, né? Da locução adjetiva? Pelo seguinte, lá na sintaxe da oração, a gente faz uma diferencinha do que é uma locução adjetiva, tá? Por quê? A locução adjetiva, ela vai ter um papel lá na sintaxe da oração. Vem aqui comigo. Então a gente tem que ir aqui trabalhar essa estrutura da sintaxe da oração
para você compreender bem o que vem a ser a locução adjetiva. Já visto o seu papel de caracterizar um substantivo, tá legal? Então, eu posso dizer o seguinte: atitudes, você teve atitudes de anjo. Atitudes de anjo. Então a gente vai dizer que eu não vou colocar aqui as funções sintáticas, aquela coisa toda não. Mas você vai observar então que aqui nós temos atitudes, que é um substantivo. Eu vou chamar então de núcleo. Ele é núcleo desse termo da oração. E de anjo é o elemento caracterizador. Ele é delimitador de sentido, tá ok? Então, de anjo é uma locução adjetiva. Sintaticamente, nós chamamos atitudes de núcleo e de anjo, já que ele caracteriza, delimita sentido, ele é chamado de adjunto adnominal. Tá legal? Esse é o papel da locução adjetiva: delimitar, restringir sentido de um substantivo. Esse é o papel dela. Tá legal? Ok, belezinha, belezinha, sem problema algum. Só que às vezes o que acontece? Às vezes você vai ter um termo preposicionado, tá? Parecendo uma locução adjetiva, quando na realidade, quando a gente trabalha a sintaxe da oração, a gente percebe, opa, esse negócio aí não é locução adjetiva, essa expressão aí, ela não é um adjunto adnominal, não tem o papel caracterizador não, beleza? Opa, então vem cá, vamos analisar isso aqui comigo, porque na sequência a gente vai fazer algumas questões que vão precisar desse conhecimento, tá legal? Olha só então, vamos apagar aqui, vou apagar aqui, e você vai aqui, ó, só se lembrar comigo aqui, ó, vou colocar esse papelzinho aqui, beleza. Bom, às vezes, o que acontece, moçada? Eu posso falar para você o seguinte, que seu estudo é o acesso, o seu estudo é o acesso a uma vida boa. É isso aí. Seu estudo é o sujeito. Seu estudo é o acesso. É o acesso a quê, terror? A uma vida boa. Veja que a gente tem alguns nomes, a gente fala disso na nossa aula de sintaxe da oração. Se você não compreender bem isso, é bom você dar uma olhadinha nessa aula de sintaxe da oração. Existem então alguns nomes que exigem preposição. Não é como uma locução adjetiva que simplesmente ela caracteriza, delimita o sentido daquele substantivo. Como aqui a palavra acesso. É acesso a alguma coisa. Eu falaria para você o seguinte, rapaz, eu tenho um medo, cara. É mesmo, Deus? Você tem medo? Ô, rapaz, você é um cara medroso, hein? Rapaz, eu tenho um medo. Mas, terror, você tem medo? Mas vem cá, é medo de quê? Então, se alguém tem medo, é um medo de alguma coisa. Concorda comigo? Se alguém faz uma leitura, é a leitura de alguma coisa. Concorda comigo? Se eu sou obediente a alguém, a alguma coisa. Então, existem nomes que exigem preposição. Aí, a gente vai chamar esse termo preposicionado, exigido por esse nome, como uma regência nominal, e eu passo a ter um complemento nominal. Assim, meus amigos, vem aqui comigo. Eu vou colocar para você aqui, ó, vou colocar para você aqui embaixo o seguinte, ó. Existe aqui as seguintes expressões. Construção do prédio, construção do engenheiro. Eu vou colocar construção do prédio, construção do engenheiro. Vou colocar aqui que eu moro longe de você. Vou colocar que eu sou fiel aos meus princípios. Bom, então eu tenho aqui, ó, do prédio, do engenheiro, de você e aos meus princípios. Tá legal? Beleza. Eu vou colocar aqui o seguinte, terror.
Esses termos que você sublinhou aqui, eles são locuções adjetivas, isto é, um adjunto adnominal que serve para delimitar, caracterizar aquele termo, ou eles são complementos nominais? Para que a gente possa, então, identificar isso daí, a gente vai passar por 3 critérios. A partir desses 3 critérios, a gente vai diferenciar o que é um complemento nominal, aquele termo preposicionado que é exigido por um nome, e o que é um adjunto adnominal, isto é, uma locução adjetiva. Tá legal? Venha comigo então aqui, olha só. A gente então vai limpar isso daqui para ficar mais fácil. Tá? Primeiro detalhe que a gente sabe, a locução adjetiva, isto é, o adjunto adnominal, ou locução adjetiva é um nome que se dá, é a primeira classe de palavras aí, tá legal? E vai desempenhar a função sintática de adjunto adnominal. Então a expressão formada por mais de uma palavra para caracterizar quem? Um substantivo, Terror. Pô, Terror, aí brincadeira. Ele caracteriza substantivo, cara. Então no critério 1 aqui, do que é adjunto adnominal, isto é, o nome é locução adjetiva, do que é complemento nominal, meu camarada. Então, no critério 1, eu pego aqui, por exemplo, ó, moro longe de você, sou fiel aos meus princípios. Terror, longe é um advérbio, fiel é um adjetivo. Ora, o termo preposicionado de você e aos meus princípios, esses 2 termos, eles se ligam a advérbio e a adjetivo. Pode ser locução adjetiva? Pelo amor de Deus, de maneira alguma. Então, já no primeiro critério, você sabe, ó, isso aí é complemento nominal, beleza? Venha comigo aqui. Então, eu vou puxar para cá, ó. Vou colocar o moro longe de você. Então, o de você é complemento nominal. Por quê? Porque longe é um advérbio. Então, não é locução adjetiva. Sou fiel aos meus princípios. Vou colocar assim. Aos meus princípios é complemento nominal. Por quê? Porque fiel, Terror, é um adjetivo. Beleza? Então, se eu fiquei na dúvida, já sei, ó, de você é complemento nominal, aos meus princípios, complemento nominal. Porque eu sei que a locução adjetiva, isto é, o adjunto adnominal, ele se liga ao substantivo. Já o complemento nominal, ele se liga a substantivo também, ele se liga a um adjetivo e a um advérbio. Então, se ele não se ligou a um substantivo, já sei. Já no primeiro critério, opa, complemento nominal. Fechadinho? Ok. Então não é locução adjetiva, o de você e aos meus princípios. Tranquilão? Ok. Ô, Terror, vem cá. E se esse termo preposicionado aí se ligar a um substantivo? Ah, e eu passo para o segundo critério. Qual é o segundo critério? Vem aqui comigo. O segundo critério, basicamente, para a gente poder achar o adjunto adnominal. O segundo critério, ele ocorre como? Quando o substantivo, ele for um substantivo concreto. Por exemplo, eu tenho a palavra pneu, eu tenho a palavra menina, tá vendo? Ó? A palavra noite, pneu, menina. O substantivo concreto é aquele que a gente consegue visualizar, aquele que a gente consegue pegar, tocar, sentir. Então eu tenho aqui, por exemplo, essa ideia do pneu, ó, pneu de trás. Que pneu é esse, cara? Eu delimitei, não são vários os pneus, somente aquele pneu de trás. Tá vendo aí? Como pneu é um substantivo concreto, eu tenho certeza que de trás é um adjunto adnominal. Então, de trás é uma locução adjetiva. Veja então aqui, ó, que nós temos noites, pneu, menina, tá vendo aí, ó? A gente então vai ter o substantivo concreto. E esse termo preposicionado é uma locução adjetiva. Ele é um adjunto adnominal. Ah, Terror, beleza, hein? Então é substantivo concreto, já achei. O termo preposicionado é
um adjunto adnominal, uma locução adjetiva, não é? Show de bola, isso aí. Mas vem cá, e se de repente for um substantivo abstrato, hein? Aí, se for um substantivo abstrato, você passa para o terceiro critério. Então, antes de a gente passar para o terceiro critério com o substantivo abstrato, o critério 1 é para a gente encontrar o complemento nominal. Quando você perceber, opa, se ligou um adjetivo ou advérbio, o termo preposicionado é complemento nominal. Fechado? Tranquilo. Mas terror, ele se ligou a um substantivo. Opa, vamos para o critério 2. Chegamos ao critério 2. Se esse substantivo for concreto, eu já encontro o adjunto adnominal. Tá ok? Então o segundo critério serve para quê? Para a gente já escolher, saber que existe locução adjetiva, adjunto adnominal. Ligado a quem? A um substantivo concreto. Belezinha? Tranquilo. Mas terror, ele se liga a um substantivo abstrato. Primeiro critério e segundo critério não dão conta. Eu tenho que partir para o terceiro critério. Venha comigo. Então a gente passa para o terceiro critério. Bom, para o terceiro critério, a gente vai observar o seguinte. Quando o substantivo ele é abstrato, terror, o substantivo ele será abstrato, principalmente aqui nessa concepção que a gente está fazendo aqui dos critérios. O substantivo abstrato é aquele que é gerado de o nome de uma ação. Ele é gerado de um verbo, tá ok? Então, por exemplo, eu tenho o verbo lá, correr, eu gero o substantivo abstrato, corrida. Eu tenho o verbo instruir, eu gero o substantivo abstrato, instrução. Significando, então, que o substantivo abstrato é o nome de uma ação. Beleza? Assim fica melhor. Então, o nome de uma ação, o nome de uma qualidade, tá? Venha comigo, então, olha só. Eu tenho aqui o substantivo construção, que foi gerado do verbo construir, tá legal? Então, a gente tem o seguinte critério. Para o termo preposicionado do prédio e do engenheiro, qual é complemento nominal? Qual é locução adjetiva, isto é, adjunto adnominal? Bom, para ser adjunto adnominal, o termo preposicionado ele tem que ser agente. Então, ele vai ser agente adjunto adnominal. Venha comigo. Quando eu falo construção do prédio, eu falo que o prédio construiu? Não, terror. Eu falo que o prédio é construído. Mas quando eu falo construção do engenheiro, eu não falo que é o engenheiro que construiu? Sim. Então, do engenheiro, ele tem um valor agente. Significa, então, que a gente tem aqui um adjunto adnominal. Vamos colocar aqui. Construção do engenheiro. Beleza? Então, do engenheiro é um agente, significando que ele é um adjunto adnominal. Porque eu sei que o engenheiro constrói. Então, do engenheiro é adjunto adnominal, é locução adjetiva. Já no complemento nominal, esse termo preposicionado será paciente. Beleza? É paciente, então eu vou colocar aqui, ó, construção do prédio. É o prédio, terror, que constrói? Não. O prédio é construído, tem o valor paciente. Ele é complemento nominal, então. Aí, o que acontece algumas vezes em prova? Se coloca lá para você marcar a alternativa em que haja locução adjetiva. Dentre esses aqui, ó, você vai notar aqui, aos meus princípios é complemento nominal, de você é complemento nominal, do prédio, porque o prédio é construído, é complemento nominal. Então, quem vai ser o adjunto adnominal? A locução adjetiva do engenheiro. Está vendo só? Porque o engenheiro constrói. Belezinha? Então, esses critérios aqui, cara, ajudam muito para você descobrir aqui essa locução adjetiva. Tá legal? Agora a gente entra nas questões, moçada. Isso mesmo. Mas antes disso, a gente faz uma pausa e, na sequência, a gente vai para a questão.